Bom, vamos hoje a mais um vídeo de dicas de como montar o seu deck de Battle Scenes. Participação especial, Argos? Né? Vamos lá? Tá pronto? Ok. Bom, esse vídeo a gente teve a ideia depois de ver um comentário no fórum do Battle Scenes, na realidade na página do grupo lá no Facebook, Battle Scenes Marvel de São Paulo, que nós da GONG acompanhamos. E o João Lima estava com uma dúvida de como montar um deck que tivesse lâminas, regeneração e agilidade. A gente discute um pouco, trocamos alguns comentários, e eu disse para ele que a nós não custaria nada fazer um vídeo de divulgação de como eu cheguei ao meu deck que eu jogo hoje em dia, né? Deixei claro que é mais um deck for fun, né, pra mim, e mais para diversão, jogar com os amigos, com, né, adversários que você tiver a fim de jogar, etc e tal, certo? E agora eu vou mostrar para vocês, principalmente a você, João, como é que eu cheguei nesse deck com todos os cards que já foram lançados, tanto de Poderes Ocultos, Evolução Tática e o Universo Marvel. Então aqui, a princípio, a gente tem uma pequena seleção de alguns dos cards, né? Lembrando que eu peguei os cards que eu tenho e separei, pelo menos, aqueles que têm duas habilidades daquelas, né, das quais eu quero montar meu deck. No caso, agilidade lâminas, agilidade regeneração, ou lâminas e regeneração. Então, temos a Electra, Wolverine, Dente de Sabre, outro Wolverine, Ninja do Tentáculo, Psylocke, Lagarto, Carnificina, Deadpool, JJJ, Treinador, Ômega Vermelho, Medula, Homem Absorvente, Espiral e Deadpool. Se eu for enxugar isso daqui, antes de mais nada, eu não gostaria de ter o JJJ no meu deck, porque ele dá bônus mais para heróis, né? E eu já tenho mais vilões do que heróis aqui no meu deck. Segundo lugar, aqueles personagens que têm elasticidade, que no caso aqui a gente está falando do Ômega Vermelho e do Carnificina, são personagens que não me interessam também, porque eu sou um cara que particularmente gosta de ter recursos para carregar aqueles personagens específicos, então seriam carta fora do meu baralho também. Mas com certeza eu os usaria no meu deck de elasticidade e agilidade. Certo? Por fim, o Lagarto, que é o único que tem genialidade. Que também provavelmente não vai entrar nenhum card de genialidade no meu deck. Outra carta fora do baralho. O próximo passo é o seguinte: eu vou tirar o Homem Absorvente, porque ele custa muito caro para ser colocado em cena. 6 cards dos meus recursos. Não vale a pena, pelo menos para mim. O meu próximo passo, então, para enxugar um pouco mais isso, é pensar nos atrativos que as cartas elas vão me dar ao longo do jogo. Então, por exemplo, a gente pode ver que a Psylocke ela causa 2 pontos de dano no alvo ao custo de 1. Porém, a Medula, ela também ao custo de 1, tem um atrativo muito melhor, né? Eu posso devolver um card da habilidade de lâminas que ela está carregando para a minha mão e lançar os ossos dela causando 2 pontos de dano penetrante no alvo. Ou seja, é um atrativo muito melhor do que ficar com a Psylocke. Então a Psylocke está fora. Outra que para mim não vai me interessar muito, a Electra. Ela tem sim uma habilidade de antecipação, o golpe ninja, que custa 2 pontos, certo? Mas ele dá 1 ponto de dano e incapacita em um alvo. Eu estou focando os danos em danos penetrantes. Assim sendo, Electra se foi, certo? Por fim, já estou quase chegando ao meu limite, né? O que eu gostaria de ter no meu deck em matéria de personagens. O Dentes de Sabre eu acho que é um personagem que ficou obsoleto. Ele, ao custo de 1, o dilacerar dele causa 2 pontos de dano no alvo. Em contrapartida, o Ninja do Tentáculo, ele tem a Emboscada, ao custo de 1, que também causa 2 pontos de dano no alvo. Qual que é a diferença dele? Seu texto fixo. Se eu tiver 2 ou mais em cena,
o dano de emboscada será penetrante, certo? Segundo, se você colocar 3 ou mais personagens chamados Ninjas do Tentáculo, a ação de emboscada passa a ser uma ação de antecipação. Ou seja, eu posso chegar até dar 6 pontos de dano penetrante no alvo. Nesse caso, infelizmente, o Dentes de Sabre também se vai. Então aqui nós ficamos com os 2 Wolverine, a Medula, botando aqui embaixo, e os 2 Deadpool, a Espiral e o Treinador. No caso aqui dos suportes, os primeiros a serem descartados já de cara seriam Máquina Diabólica, uma por causa do custo dele. 7 pontos, para mim, é muita coisa. Segundo, Portal para o Microverso. Ele, na realidade, zera o escudo, né? Só que, como a maioria dos meus personagens dão dano penetrante, é indiferente para mim. Não faz sentido eu ter um negócio que zera o escudo se imediatamente meu dano já ultrapassa o escudo. Então, também está fora. Então agora nós temos aqui Esconderijo Secreto, Canhão Automático, Topeira Mecânica, Mina Explosiva, Armadilha Reforçada e Chamariz Holográfico. Vamos colocar um detalhe aqui. Esconderijo Secreto e Armadilha Reforçada, desculpe, elas têm custos diferentes. Porém, a diferença também está na descrição do Esconderijo Secreto. O Esconderijo Secreto, ele protege o vilão, enquanto a Armadilha Reforçada eu posso usar tanto para o vilão quanto para o herói. Ora, se eu tenho Wolverine e Deadpool, que são heróis, e no caso Medula, Espiral, Treinador, Ninja do Tentáculo e o Deadpool do Poderes Ocultos, que são vilões, para mim ficaria muito melhor manter esse daqui, a Armadilha Reforçada, e descartar o Esconderijo Secreto, pois eu poderia usar para as duas classes, heróis ou vilões. No caso do Chamariz Holográfico, ele serve também como proteção da mesma forma que a Armadilha Reforçada, só que a diferença é que se eu já tenho a Armadilha Reforçada, não vejo por que manter o Chamariz Holográfico, fora que a Armadilha Reforçada ainda me dá 1 de escudo, então é outro que está fora do meu deck. Por fim, temos a Topeira Mecânica, mas aí já é um suporte mais para quem é aquele jogador que controla o deck do oponente, que não é o meu caso. O meu caso é entrar descendo a porrada em todo mundo. Tá fora e ficamos com esses 3 aqui. A propósito, o Canhão Automático eu estou pensando se eu fico com ele ou não. Bem possível que fique. No caso dos cenários, a gente tem Mortalidade Insólita, Garras Imoladoras, A Espreita, Combate ao Crime, Batalha em Área Povoada, Onda de Assaltos, Essência do Medo, Retirada Estratégica, Explosão Certeira, Aguardar a Vez, Convocar Reforços. Esse cenário eu já não gosto, então para mim não faz o menor sentido tê-lo. Movimento Imprevisível e Ataque Surpresa. No caso de Mortalidade Insólita, o card é bom, mas seria melhor para personagens que têm mais vida. No caso do Hulk, por exemplo, né, o Abominável, outro exemplo. E como os caras têm pouca vida, eu não acho que seja bom ocupar um espaço de cenário de um card colocando um cenário se eu poderia colocar uma habilidade no caso de regeneração. Então é um card que eu descartaria. Então nesse caso, Garras Imoladoras vai ficar com certeza, porque se eu, imaginando a cena, na minha ação de preparação, eu dou um dano com um canhão automático que zera escudo de alguém. Imediatamente as Garras Imoladoras, eu incapacitando um personagem, eu posso dar simplesmente 3 de dano nesse cara que a gente poderia considerar como até um dano penetrante. Afinal, o canhão automático pode zerar um escudo 1, no caso. Então fica a Espreita também, com certeza, pois eu tenho mais vilões, eu tenho 5 vilões no meu deck, né? Já o Combate ao Crime não acho que vale a pena, porque eu tenho apenas 3 heróis. Então, tá fora. Batalha em Área Povoada, para mim é vantajoso, porque meus oponentes geralmente jogam com heróis. Então eu tomaria menos 1 de dano sempre que fosse atacado. Então talvez eu possa ficar com eles, com esse cenário.
O mesmo caso no Onda de Assaltos, onde eu compro um card se eu tiver 2 ou mais vilões em cena. A essência do medo, não acho que me apetece, então tá fora. Retirada estratégica, para mim é importante. Se eu não quiser de repente perder um herói, vilão ou um suporte, é um card que eu ficaria. Explosão certeira também, pois ele já dá um dano penetrante. A desvantagem é que o meu oponente compra um card, mas ele pelo menos toma um dano penetrante no caso. Aguardar a vez também não faz parte do meu estilo de deck, né? Então eu também tiraria fora. Movimento imprevisível é de incapacitação, não é meu estilo. E ataque surpresa é muito bom, principalmente no caso da medula e da espiral. A espiral poderia dar um ataque, mais outro ataque, já que o texto fixo dela fala que ela pode usar até 2 ações de lâminas de nomes diferentes a cada turno, né? E no caso da medula também, pois eu tendo a medula capacitada em 2, eu poderia fazer a rotatividade de cards, de lâminas, que ela permite que a gente faça. Então até agora, até o momento, esses cards, 2 com certeza, e os outros talvez. Acho, na realidade, minto. Garras imoladoras, a espreita e retirada estratégica com certeza, e os outros talvez. Vamos falar então agora das habilidades, né? Que a gente tem agilidade, esquiva, golpe desnorteante, porrete, saltitar, rompante de mobilidade, treinamento intenso, golpe treinado, bastão, desviar e outro saltitar, do poderes ocultos, né? No meu caso, eu estou prezando muito pela parte de combo nessa parte aqui, né? Por exemplo, saltitar provavelmente as 2 cartas vão ficar no meu deck, pois uma delas, a do poderes ocultos, eu posso usar como ação imprevista, e a seguir eu posso usar outra ação chamada saltitar nesse turno. Ou seja, meu personagem daria ao todo 2 pontos de dano, né? Outros cards que me interessam aqui, esquiva, talvez, porque é uma antecipação que me dá mais 3 de escudo até o final do turno. Porrete, vale lembrar que eu tenho 5 vilões no meu deck, e se for o dano quem der for um vilão, eu dou 2 pontos de dano. Rompante de mobilidade é uma outra carta que eu poderia usar como combo, né? Eu coloco ele na base do meu deck, esse card na base do meu deck, ele dá 2 pontos de dano, eu capacito em 2 um personagem, e se ele tiver carregado com, por exemplo, saltitar, eu ainda posso dar mais 1 ponto de dano, e usar outra habilidade de saltitar, outra ação, e dar mais 1 ponto de dano, ou seja, no final eu dei 4 pontos de dano. Dependendo do cenário que eu estiver carregando, eu posso aumentar esse valor. Então essas 3 cartas com certeza ficariam. Treinamento intenso, além de ser uma antecipação que dá 2 pontos de dano no alvo. E o golpe treinado é outra carta que é antecipação, e ela dá 2 pontos de dano no alvo e 3 se for no meu turno. Então aqui, por exemplo, até o momento, com certeza eu ficaria com essas 3 cartas e essas 2. Com relação ao resto das cartas, desviar, bastão, porrete, golpe desnorteante e esquiva, essas cartas talvez eu ficaria com elas. Pois é, Rani, eu ficaria com elas. Aqui no caso de lâminas, talvez eu tenha chegado na parte mais difícil, sim, vocês ouviram bem, na parte mais difícil de montar o meu deck. Não digo nem com relação aos personagens, mas com relação às habilidades, pois as habilidades de lâminas são muito boas. Eu com certeza descartaria 2, já, logo de cara. No caso, sucatear, porque dificilmente os meus oponentes, os oponentes aos quais eu jogo, usam suportes, e arrancar pedaço. Então, nesse caso, estão fora. Qualquer coisa, se um dia eu acabar quebrando a cara e um deles colocar em seus decks um suporte, aí eu posso pensar em colocar essas cartas de novo. Contra-ataque afiado, ela dá, sempre que ele tomar uma ação, um personagem de ataque, ele imediatamente dá um dano penetrante no alvo. Rasgar é uma antecipação e dá um dano penetrante no alvo. Sabre causa um ponto de dano no alvo. E o personagem, seja ele qual for, ganha habilidade de lâminas. Não é meu caso, já que todos os meus personagens têm lâminas. Então é uma carta que também eu poria para fora do meu deck.
Ataque de fúria, rompante de bestialidade, evisceração suicida, lacerar e trespassar provavelmente seriam as principais, junto com rasgar e contra-ataque afiado, as principais cartas de lâminas que eu poria no meu deck. Chegamos então na parte de regeneração, né? Aqui nós temos o cicatrizar, o cura rápida, recuperação rápida, rompante de recuperação, cura instantânea e reestruturação muscular. Bom, antes de mais nada, cura instantânea e reestruturação muscular são dois cards muito bons, pois durante a fase de preparação eu posso simplesmente carregar esses cards nos meus personagens. E lembrando que a reestruturação muscular, eu posso permutar um card com outro personagem que eu controlo, e então eu posso carregar um card dos meus recursos em cada um dos dois personagens que tiverem regeneração. Ou seja, certeza que eu ficaria com esses dois cards. Cicatrizar é uma ação de antecipação e custa 0. Ou seja, para manter também um card, manter o personagem no jogo, se ele tomou um dano, etc e tal, eu simplesmente carrego ele. Talvez eu pegasse cura rápida pelo custo 0. E eu posso carregar meus personagens com até 3 outros cards. Lembrando que meus personagens têm pouca vida, né? No máximo 4 pontos de vida. Rompante de recuperação eu não vejo como vantagem, na minha opinião. Talvez para um personagem com maior energia, mais vida, tipo um Hulk, por exemplo, ou um Abominável. E recuperação rápida, particularmente, eu não sou muito fã desse card. Então, esses cards aqui estão fora. Talvez cura rápida entre, mas esses 3 aqui são os cards de regeneração que eu com certeza poria no meu deck. Por fim, chegamos às habilidades neutras, né? Temos buscar refúgio, procurar indícios, proteção, que eu sou fã desse card, gosto dele, ele já está no meu deck com certeza. Reparos provisórios e pegar de surpresa. Procurar indícios é uma carta que não me interessa, não estou interessado em buscar cards ou comprar card do meu deck. Meu negócio é chegar a descer a porrada em todo mundo, então é um card que eu vou retirar logo de cara. Buscar refúgio é uma ação de antecipação que garante mais 3 de escudo até o final do meu turno. Porém, eu vejo como mais vantajoso ter o proteção, o card de proteção, pois eu posso, em um lance de sorte, acabar colocando 3 em um personagem, ou 1 ou 2, e eu vou ter, além do escudo extra, eu vou ter oportunidade de atacar o cara, entendeu? Usando, de repente, uma ação de antecipação de lâminas. Ou seja, fora. Por fim, nós temos o reparos provisórios, que ele regenera um card meu de suporte, como por exemplo a armadilha reforçada e talvez o canhão automático, né? Mini explosiva nem conta porque ela explode, né? E o pegar de surpresa, eu compro um card, eu carrego um card nesse personagem, eu descarrego e causo 2 pontos de dano no alvo. Ou seja, acho válido também, porque se eu usar meu canhão automático em uma ação, o cara de repente fica com o escudo 0 dependendo do personagem, eu imediatamente já dou 2 pontos de dano nele. É isso. Vamos então ao final, vamos montar agora o deck com 60 cards e vocês vão ver como é que ele ficou. Então aqui em cima, na fileira de cima, a gente tem o deck parcialmente pronto, né? Falta o número das cartas que vocês vão ver a seguir. E aqui temos as cartas que foram finalmente retiradas do mesmo. No caso do suporte, mini explosiva, cenários, retirada estratégica, ataque surpresa, batalha em área povoada, onda de assaltos, os 2 saltitar, bastão, desviar, esquiva, golpe desnorteante, ataque de fúria, cura rápida, pegar de surpresa, proteção, quem diria, falei que sou fã, mas tive que botar fora. Reparos provisórios. O resumo da ópera é o seguinte, já estava me aproximando de 60 cartas, né? E os benefícios dessas cartas nem se equiparam, na minha opinião, aos benefícios das cartas de cima. Foi por isso que eu optei em deixá-las para fora. Por exemplo, o saltitar no caso, se eu quiser dar um combo, eu vou precisar ter o saltitar do BSPO, o saltitar do universo Marvel, né? Então, como meus personagens têm pouca vida, acho que o máximo de vida deles é 4, teria que ter, eu não teria espaço suficiente para isso, ao contrário, por exemplo, do Venom. O Venom, por exemplo, ele tem 5 de vida e apenas 2 habilidades, que são agilidade e elasticidade. Ou seja, esse combo ficaria muito melhor nele, pois eu poderia alimentá-lo, inclusive, até com rompante de mobilidade.
né? E aí eu conseguiria de repente carregar nele 3 de agilidade, ou seja, rompante de mobilidade, o saltitar do Universo Marvel e o saltitar do Poderes Ocultos, e mais 2 cartas de elasticidade. Esse é um exemplo que eu dou para vocês, né? No caso da Mina Explosiva, eu acho uma carta meio matreira, né? Uma carta meio pilantra, porque o texto da carta diz que quando um personagem entrar em cena, eu descarrego todos os cards dela e ela explode, dando um dano penetrante no alvo. Quer dizer, se eu for descuidado, eu mesmo me dou um dano, em outras palavras. E se tiver um cara, por exemplo, como o Ninja do Tentáculo, que tem 2 de vida, e ele tiver tomado um dano, de repente eu mato o meu cara. Ou seja, bem estúpido da minha parte. Enfim, no caso da proteção, que eu fiz um grande marketing em cima, né? A armadilha reforçada é muito melhor, porque ela me dá 3 de vida, quer queira, quer não, por causa da vida da carta, do card, né, do suporte, contra a proteção, que é uma habilidade que vai estar ocupando um espaço no meu personagem que poderia ser um espaço de uma outra habilidade, como lâminas, regeneração ou agilidade. Nesse caso eu tive que optar em escolher pelo suporte mesmo, né, que eu acho que vou sair ganhando com ele. Certo? É isso. Espero que tenham gostado.